Então, eu vou passar rapidamente o conteúdo que a gente falou, a gente faz uma pequena revisãozinha e depois dessa revisão a gente vai continuar da onde a gente parou, né? A gente falou sobre concentração, concentração em massa, né? Onde a gente pega a massa do soluto e divide pelo volume. Eu acho que tem uma a mais aqui ainda, ó. Na verdade, a gente falou sobre as conversões que a gente vai fazer nessa questão, onde a gente bota os índices 1 ou 2. O índice 1 significa que a substância que vai estar lá nesse item vai ser o soluto. O índice 2 significa que a substância será o solvente. E se não tiver índice, será a solução, que é o soluto mais o solvente. A gente falou de unidade de concentração, onde a concentração vai ser igual à massa do soluto, por isso o índice 1 dividido pelo volume. Fizemos um pequeno exemplo aqui que eu só vou passar. Tá? Temos exemplos sobre cálculo da concentração. Falamos da densidade. A densidade já é uma relação de soluto, onde a gente vai ver a massa dele dividir pelo volume dele. E aí as unidades comuns que nós temos é quilo por litro, grama por ml, grama por centímetro cúbico, grama por decímetro cúbico e quilograma por metro. É muito comum grama por centímetro cúbico, tá bom? Ou grama por ml também, vocês podem encontrar bastante. Fizemos uma questãozinha simples, onde a gente viu gramas por ml. E aí a gente tem os dados, botou as densidades e achou que era 1,1 gramas por ml nesse caso. E no segundo, gramas por centímetro cúbico, a gente viu que a densidade deu 4 gramas por centímetro cúbico. Falamos sobre titulação, o porcentagem em massa ou porcentagem em volume. Aí a diferença de porcentagem em massa e em volume é que em massa é M do soluto sobre o M total e em volume é o V do soluto sobre o M total, ou V total, tá bom? Só muda a letra, mas no princípio é o mesmo. Isso daqui a gente acha as relações de porcentagens. Nessa solução, quantos por cento eu tenho de soluto, quantos por cento eu tenho de solução? Ela funciona com álcool 70, por exemplo. Se eu tenho um álcool 70, eu boto aqui, ó, 70% vai ser igual a massa total que eu tiver, dividido pela massa do que eu quero descobrir, que é o álcool, né? Aí boto o volume aqui, né? E descubro o volume, multiplico por 100, e aí a gente faz as contas e acha quanto de álcool eu tenho que botar e quanto de água eu tenho que botar, já que a relação é de 100%. Tá? Fizemos aqui uma questão onde é importante a gente fazer a soma dos itens e tudo mais. Tá? Fizemos duas questões, na verdade, né? Falando dessa relação. Em uma, a gente se preocupou em achar a titulação, no outro, a gente se preocupou em achar a massa. Tem meu mouse aqui. Essa massa. Tá? Deu tudo certo, a gente conseguiu achar. De quebra, ao achar essa massa, sendo que a solução é M1 mais M2, a gente já descobre a M2 também. Certo? Bom, falamos de parte por milhão e parte por bilhão, a gente concentrou em parte por milhão. Lembrando que isso aqui é quando a gente trabalha com soluções muito diluídas, absurdamente diluídas, onde as partes a gente pode cortar uma para cada milhão. Tá? E aí a gente fez um exemplo do mercúrio, onde é importante, lembre-se, é muito importante vocês pegarem os elementos, as massas, os volumes e converter os dois para a mesma unidade de medida para não dar bagunça no nosso cálculo. Certo? A gente fez as contas, achou o ppm, tá? Resolveu. Ou seja, qual é o resultado aqui? Quer dizer que a cada 1 milhão de água, nesse caso, eu tenho 0,5 mercúrio, né? É mais ou menos isso. Exemplo também do refrigerante. Claro que vale a pena também dizer que a gente trabalhou bastante potência de 10. A gente falou sobre notação científica, falou sobre potência de 10, isso cai na prova também. Certo? E agora chegamos no número de mol do soluto. Bom, gente, chegamos no número de mol do soluto. E aqui a gente vai precisar conversar e trabalhar um pouco mais a ideia de molaridade. A gente falou sobre mol, deu a classificação do que é o mol, como localizar o mol. E aí a gente tem que entender que ele tem proporções, e essas proporções a gente precisa compreender como calcular. Então, o número de mol nada mais é do que a relação da massa do soluto com a relação da massa molar. Seria, por exemplo, se eu tenho 10 gramas de água, quantos mols eu teria nessas 10 gramas? Sabendo que 18 gramas é a quantidade de 1 mol de água. É uma relação é que nem uma titulação, sabe? É uma relação de proximidade. Tá? Seria mais ou menos isso. Então, a fórmula é essa daqui, ó. O M1 é o número de mols. Aí está de 1 porque é do soluto. O N1, né? O M1 é a massa que está lá na substância, daquela massa que você quer saber quantos números de mol vale a quantidade. E o Mzão 1 é justamente a massa molar.
Esse M1, a gente localiza ele através da tabela periódica, tá bom? Bora lá. Então, a questão. Sabendo que a massa molar do oxigênio é igual a 32 gramas, ó, já me deu a massa molar. Nem sempre vai me dar a massa molar. Quando não me der, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá na tabela periódica, ver a massa do elemento e fazer as contas para descobrir o valor dessa massa. É igual a 32. Quantos mols terei em 352 gramas de oxigênio? Tá bom? O que é que eu faço? Primeira coisa que eu sempre falo para vocês, pega, monta a tabelinha e com essa tabelinha vocês organizam tudinho e facilita o entendimento, tá? Ou seja, descobri agora que o número de mols a gente não sabe, descobri que a massa molar é 32 e descobri que a massa do soluto que eu tenho que descobrir quantos mols é 352, tá bom? Monto minha fórmula e começo a substituir os valores. Após substituir os valores, é só fazer a divisão. Então, eu descobri que 352 gramas de oxigênio equivale a 11 mols. Tá? Então, o número de mols são 11. Tá bom, gente? Essa que é a relação. A concentração em quantidade de matéria. Gente, concentração em quantidade de matéria, ela vem baseada na equação que a gente acabou de trabalhar. Ela é baseada no número de mols. Então, concentração em quantidade de matéria é a concentração em mols da substância. É isso que a gente tem que descobrir. Na maioria absoluta das vezes, essa concentração vocês vão encontrar em mols por litro. Tá? Na verdade, é um modelo padrão. Todos os cálculos é em mols por litro. Então, é importante desde cedo lembrar, olha, se não tiver em mol, vou ter que converter para mol. Se não tiver em litros, eu vou ter que converter para litros. Tá bom? Isso é uma informação muito importante que a gente não pode deixar para passar. Tá? E aqui eu coloquei duas fórmulas. Concentração igual a M1 sobre V e concentração é igual a Mzinho 1 dividido por Mzão 1 sobre vezes V. Tá? Essas são as duas fórmulas. Professor, qual é a diferença de uma para outra? Olha, galera, as duas fórmulas fazem exatamente o mesmo cálculo. A diferença é que você pode ter na questão já o número de mols solicitado, ou você pode ter simplesmente a massa e a quantidade molar dessa concentração. Então você vai ter que calcular o número de mols. Com essa daqui você resolve direto. Isso daqui é só uma junção de fórmulas. Lembra da fórmula do N1? A fórmula do N1 é igual a M1 sobre Mzão 1. Quando eu pego esse N aqui e eu destrincho, ele fica exatamente desse jeito aqui, ó. Mzinho 1 sobre Mzão 1. Então eu só fiz destrinchar esse N1. Eu peguei ele, botei ele igual a... Peguei o igual que vem depois e coloquei na fórmula. Não tem muita dificuldade. Você tem que associar que o Mzinho 1 sobre Mzão 1 é a mesma coisa que N1. Exatamente a mesma coisa. Aí, o que vai variar aqui é o volume, né? Que o volume permaneceu nos dois, né? Não vai variar não, vai ficar fixo na fórmula. Tá? Mas isso não vai atrapalhar em termos algum a realização dessas contas. Bora ver logo um exercício sobre. Calcule a concentração em mols por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficientes para produzir 1 litro de solução, dado massa molar da glicose. Dado massa molar da glicose, 180 gramas por mol, tá bom? Vamos lá. Tá sim, Stephanie, a aula está sendo gravada. Vamos lá então, como é que a gente vai fazer essas contas? Primeiramente, eu recebi aqui, ó, a quantidade em gramas da glicose e recebi aqui a massa molar da glicose. Eu não recebi o número de mols. Como eu não recebi o número de mols, eu vou ter que usar aquela fórmula mais ampla, que é o Czão vai ser igual a Mzinho 1 dividido por Mzão 1 vezes o V. Tá? Ou seja, o Czão vai ser, a concentração vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume. Como eu já listei todos os nomes dos números aqui, eu já tenho todos os seus valores, eu simplesmente vou e coloco na fórmula. Então a concentração vai ser 18 gramas dividido por 180 gramas vezes 1. A concentração final deu 0,1 mols por litro, certo? É aqui que a gente achou a fórmula, a concentração molar.
Então eu tenho 0,1 mols por litro nessa solução, tá bom, gente? Esse é o tipo de concentração. Concentração em quantidade de íons. Olha, a princípio, você pode olhar para essa equação e simplesmente se assustar, achar que ela é difícil, achar que ela é complicada, mas é uma das formas mais simples de se resolver, porque ela é por dedução direta. Como assim, professor, dedução direta? Ela simplesmente vai ter uma relação entre os valores do seu balanceamento. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Isso aqui tem uma equação balanceada. Esses números fazem com que os números do soluto, os números dos reagentes, sejam iguais aos números do produto. Lavoisier. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a quantidade de reagentes tem que ser igual à quantidade de produtos. Eles simplesmente fazem um rearranjo de ligações, e esse rearranjo de ligações é o que a gente tem que prestar atenção. Então tá aqui. Al2, AlSO4. Observa que aqui a gente tem íons, né? 3 mais, e aqui tá 2 mais, só que é 2 menos. Certo? É sempre um cátion e um ânion que formam. Então aqui é 2 menos, tá errado aqui. E aí eu vou ter que achar como calcular essa concentração. Observa. Bora voltar para cá. Se aqui eu tenho 2 mols de uma solução, consequentemente, o de cá eu vou ter 1 mol e o de cá eu vou ter 3 mols. Tá? Por que isso, professor? Porque aqui ó, tem aqui 1 mol, 2 mols tá aqui ó, de azul e 3 mols de azul. Aí como é que eu calculo isso? É só ter a relação. Se eu tenho 2 mols de alumínio, quanto seria 1 mol desse alumínio em litros? Se aqui o alumínio o L2SO4, 3, eu tenho 1, que é metade de 2, eu simplesmente vou ter metade do que tem aqui, que é meio. Agora o de cá, eu tenho 3 vezes, que eu tenho 50% a mais do que o de cá, então a concentração vai ser 50% a mais do que o de cá, tá certo? Então essa é a relação que a gente vai ter e vai conseguir fazer esse jogo de concentração. Tá bom, gente? Pessoal, explica isso aí de novo, por favor. Lico! Bora lá. Novamente, ó. A relação de concentração e quantidade de matéria de íons. Eu acho que eu vou fazer uma coisa melhor. Eu vou pegar essa questão toda aqui e eu vou jogar lá no journal. Tá? Porque a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. E depois a gente faz uma listinha. Eu tenho que começar a pegar uma aula para a gente fazer as correções das atividades. Vou botar aqui para a gente ir pro journal. Pronto, está aqui. Bora para a resolução dessa questão no papel. Bom, como é que a gente vai resolver então isso daqui? Ele me dá a quantidade, ele me falou, a concentração e quantidade de matéria de íons em solução pode ser determinada com os coeficientes estequiométricos. Quem são os coeficientes estequiométricos? São esses números aqui, ó. 1, 2 e o 3. Esses são os coeficientes estequiométricos. São os números que nós utilizamos para balancear a equação, para fazer com que o número de alumínio desse lado seja igual ao número de alumínio desse lado, para fazer que o enxofre desse lado seja igual à quantidade de enxofre desse lado, para fazer que o oxigênio desse lado seja igual à quantidade de oxigênio desse lado. Tá? Observa aqui, ó. Eu tenho 1 vezes a L2, então eu tenho a L2, eu tenho 2 itens desse lado. Do lado de cá, eu tenho 2 vezes o 1 daqui. Então, o Al eu tenho 2 também. O S, gente, multiplica por esses 3 aqui, ó. Aqui é 1. 1 vezes 3, eu tenho 3S de cá. Do lado de cá, o S. Eu botei esse 3 aqui. Aqui também é 1, né? 3 vezes 1, 3S. Tudo ok. O oxigênio. Desse lado tem aqui, ó. 4 vezes 3 dá 12. E desse lado, 3 vezes 4 dá 12. Então, os coeficientes estequiométricos, eles simplesmente vão balanceando esses valores para facilitar os nossos cálculos. Se uma fórmula não estiver balanceada, vocês não conseguem fazer o cálculo correto. Tem que balancear. Com isso, ele me deu esses coeficientes estequiométricos, onde cada um significa uma coisa. Esse 2 significa que aqui tem 2 mols.
Esse 1 significa que aqui eu tenho 1 mol. E esse 3 significa que aqui eu tenho 3 mols. E aí eu tenho uma relação entre eles. Para cada 1 mol de Al2SO4, eu vou produzir 2 mols de Al3+, e 3 mols de SO4 2-. Lembrando que aqui, ó, aqui não é mais, aqui é menos. Tá? SO4 2-. E aí eu pergunto para vocês, tá? E se eu tiver meio, vou até botar de taco aqui. E se eu tiver meio mol, concentração de meio mol por litro de Al3+. Se eu tenho meio mol por litro, eu simplesmente, quando vou fazer o balanço para de cá, eu vou fazer uma regrinha de 3. Ó. Se para cada 2 mols de Al eu tenho 1 mol de Al3+, né, do íon Al3+, eu tenho 1 mol de Al2SO4 3 normal. Se eu tenho 0,5 mols desse de cá, quanto é que eu vou ter aqui, ó, desse de cá? Regrinha de 3. Então o que a gente faz? Vai ficar aqui. Cadê? 2, tanta. 2x. Eu botei meio mol, mas era para botar 1 mol aqui, mas tudo bem, dá para fazer. 2x vai ser igual a 0,5. O x vai ser igual a 0,5 dividido por 2, que vai dar 0,25. Então, se aqui eu tenho 0,5 mols por litro, aqui eu vou ter 0,25 mols por litro. Tá? Essa aqui é a relação que tem que fazer de regra de 3. A mesma coisa acontece com o de cá. Se eu tenho aqui 2 mols por litro do L3+, e para isso eu tenho 3 mols do SO2-, se eu tenho 0,5 do de cá, quanto é que eu vou ter do de cá? Mesmo processo. 2x é igual a 3 vezes 0,5. X vai ser igual a 1,5 dividido por 2. X vai ser igual a 0,75. Então a concentração de cá vai ser 0,75 mols por litro. Tá bom? Então essa é a relação que nós temos de conjunção. Conseguiu compreender o que eu estou falando com essas formulazinhas? Formulazinhas que são regras de 3, gente. É só uma regra de 3. Tá? Entendidos? Pronto. Com isso de cá, a gente fechou esse quesito. Deixa eu ver quanto tempo de aula nós temos. Se alguém levantou a mão, pode falar, gente. Pegou aquele 0,5 por quê mesmo? Porque ele tá no meio? Não, porque eu defini o meio como 0,5. A gente pode definir outros valores. Aí, como eu usei o de cá, é o de cá que a gente vai ter como referência. Tá bom? Então, aqui eu tenho a concentração. Para ter a concentração de 0,5 mols por litro de íons A3+, eu preciso ter uma substância com 0,25 mols por litro de Al2SO4 3. Entendeu? É uma relação de proporção, tá? A de cá também tem a ver com a titulação, porque ela é uma relação de proporção. Se eu aumentar 1, eu aumento todos, proporcionalmente. Se eu aumentar aqui, ó, aqui está 1. Se eu botar 2, então aqui não vai ser 2. Vai ser 2 vezes 2, 4. Aqui não vai ser 3, vai ser 2 vezes 3, 6. O de cá eu aumentei 2 vezes, o de cá eu aumentei 3 vezes. Por quê? Porque é 1 para 2 para 3. E se fosse 1 para 1 para 1? Aí é o mais fácil de todos. E bora fazer aqui, ó, 1 para 1 para 1. A gente tem esse exemplo aqui, ó. O NaCl, aí vai se quebrar tudo, vai ficar Na+, mais Cl-. Olha isso daqui, essa proporção estequiométrica. A equação já está automaticamente balanceada. Tecnicamente eu não preciso fazer mais nada. Mas eu vou botar o número 1 só para vocês verem a representação numérica do número de mols. Certo? Quando não tiver número, é 1. Então aqui eu tenho, ó, 1 mol de NaCl para 1 mol de Na+, para 1 mol de Cl-. Certo? E aí, qual é o processo de balanço? Qual é o processo de íons, por exemplo? Se eu tenho aqui nesse daqui, bora dizer, eu tenho a concentração de 3 mols por litro, qual será a concentração do Na+?
Não é 1 para 1? Então a mesma concentração de cá eu vou ter da de cá. 3 mols por litro. E aqui, não é 1 para 1 também? Ó, não é 1 para 1? Então também aqui eu vou ter a mesma concentração. 3 mols por litro. Tá? Professor, o que eu não tô entendendo é porque o senhor tá botando esse 3 aí. Porque eu decidi, eu quis botar o 3. Tá botando porque eu quis colocar um 3. Tá? A gente não tem nenhuma questão pedindo. Tá? Eu simplesmente botei para vocês verem como fazer o cálculo proporcional. Ah, professor, se eu quiser botar 2, eu boto 2 aqui, não tem nenhum problema. E faço a concentração de novo. Se aqui, ó, se é 1 para 1, se aqui eu tenho 2, como é 1 para 1, ó, se eu tenho um de cá, para cada um desse eu boto um desse, então para cada 2 mols desse eu boto 2 desse. Aqui também, ó, 1 para 1. Se para cada um de NaCl eu boto 1 de Cl-, então se eu boto 2 mols de NaCl, eu boto 2 mols de Cl-. Esses valores aqui eu simplesmente defini. Eu quis usar esses valores. Tá? Eu quis usar esses valores apenas para exemplificar para vocês como é que seriam esses cálculos. Só por isso que eu estou usando. E aí vocês têm que entender que a relação é de proporção. Assim como eu defini que aqui é 0,5, tá? E aí com esse 0,5 eu calculei o de cá e calculei o de cá. Tá? Essas relações são de proporção. Você define simplesmente porque você deu esse valor, você achou esse valor na questão. No caso aqui eu não escolhi nenhuma questão, eu simplesmente peguei um valor e coloquei para vocês visualizarem. Certo? Bom, a gente pode deixar, a aula vai estar gravada, vocês dão uma olhadinha novamente, fazem a atividade quando a gente botar, e se tiver dúvidas nessa atividade a gente faz a correção exclusivamente dela, né? A gente foca um pouquinho nela para não ter erros e problemas. Bom, vamos lá, bora dar continuidade. A gente vai falar agora de diluição e volumetria. Tá? Esse assunto era o assunto que a gente ia começar a aula de hoje, só que eu deixei mols e concentração de mols e tudo mais para a aula passada. Então a gente vai começar nessa atividade de cá, a gente vai falar um pouco dela, vai falar o básico e aí a gente continua na aula que vem esse ponto. Tá? Bora lá. Oh, não está aqui o assunto? Eita, professor, vacilou agora, hein? Vacilei aqui agora, eu achei que o assunto já estava nessa questão aqui. Bora pegar aqui a apresentação que ela tá. Vamos lá. Pessoal, só estou abrindo aqui novamente o conteúdo onde está essa parte. Eu achei que eu tinha transferido já, que eu já tinha feito todas elas, mas pelo jeito eu não fiz. Quer dizer, eu não converti para essa apresentação que vocês estão vendo aí, né? Tem o outro modelo aqui que tem esse conteúdo. Pronto. Bora lá. Diluição e volumetria, pessoal. O próximo ponto que a gente vai trabalhar aqui. Seguinte. Bora entender um pouquinho esse termo de diluição. A volumetria é o cálculo sobre a diluição. Gente, quando a gente dilui uma solução, o que é que a gente faz? A gente simplesmente permanece com o mesmo número de quantidade de soluto e a gente adiciona somente água. Então, para diluir uma solução, você simplesmente coloca mais água e aí ela vai ficar com características um pouco mais leves da que seria dela concentrada. Um exemplo bem claro sobre isso é você pegar um suco de maracujá, você vai tomar, você toma um primeiro gole e você acha o suco muito forte. O que a pessoa faz? A pessoa coloca mais água no suco e mexe. À medida que ele vai colocando água, a maracujá vai diminuindo a sua concentração no suco. E aí ele vai ficar cada vez mais diluído. Certo?
Essa que é a situação básica de um processo de diluição. Você coloca solvente, o solvente vai diminuir a concentração do soluto e ele vai ficar cada vez menos concentrado. Bom, gente, para aumentar a concentração de uma solução, você tem que adicionar mais soluto. Só que nessa questão a gente só vai trabalhar com a adição de solvente, porque vai aumentar apenas a diluição dele. Tá? E aí, o que é que a gente consegue perceber no ato de fazer uma diluição? Olha, primeiramente, se uma diluição eu adiciono soluto, eu adiciono líquido, no caso aqui que a gente está fazendo desse exemplo, que é de um kisuke da vida, né? É um suco em pó. O que é que a gente está fazendo? Ao adicionar água, eu estou aumentando o volume. Eu tinha um volume aqui, ó, que é um volume inicial, sei lá, bora dizer que era meio litro, e botei mais água para ficar 1 litro. Botei mais água para poder ter mais suco. O que aconteceu com o volume inicial? O volume inicial, que era meio litro, passou a ser 1 litro. Ele aumentou. Tá? O soluto, eu botei mais pozinho aqui dentro. Eu botei mais pozinho desse pote para esse pote? Não. Tem exatamente a mesma quantidade. Como tem a mesma quantidade, a sua massa inicial vai ser igual à sua massa final. Agora, o que vai modificar é a concentração. Se ele era mais concentrado no início, ele ficou menos concentrado depois. Então, a concentração inicial ela é maior que a concentração final. Então, observe que a gente tem uma relação inversamente proporcional entre volume e concentração. Como a massa ela permanece igual, quando eu aumento o volume, eu diminuo a concentração. Agora, se eu aumentar a concentração, eu diminuo o volume. Isso é uma relação inversamente proporcional. Enquanto um sobe, o outro automaticamente diminui. Se esse sobe, esse diminui. Tá? Concentração tem essa visualização, né, do volume com concentração. Tem essa modificação. Desde que a massa permaneça exatamente igual. Como a gente está falando de diluição, que é você pegar uma solução concentrada, diminuir essa concentração através da adição de solvente, a gente não vai mexer na massa. Aí o que acontece? Para a gente trabalhar com cálculo de diluição e volumetria, a gente precisa utilizar uma formulazinha simples, que é essa que vocês estão vendo aí. Concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes volume final. E aí nós temos uma pequena questão para a gente resolver. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem a resolução. Então a gente vai passar lá para o Journal para a gente fazer essa solução. Tá? Mas, pronto. A gente tem a equaçãozinha aqui e a gente vai resolver aqui ela. Bora lá, bora ler a questão. Em uma solução com 100 ml, com concentração de 30 gramas por litro de glicose, será adicionado mais 50 ml de água. Qual é a concentração final dessa solução? A primeira coisa que nós fazemos em qualquer questão dessa é organizar. Eu tenho que saber a concentração inicial, tenho que saber a concentração final, tenho que saber o volume inicial e tenho que saber o volume final. Bora descobrir todos esses valores na questão. Em uma solução de 100 ml, ela me deu a solução que tem 100 ml. Então aqui ele já está me dando o volume inicial, 100 ml. Com concentração de 30 gramas por litro, se o volume final tem 100 ml, a concentração dele vai ter justamente o valor que foi me colocado, 30 gramas por litro. Será adicionado mais 50 ml. Então no volume final, ó, será adicionado. Olha a interpretação de texto. Será adicionado. Então se o volume inicial, eu vou ter o volume inicial aqui, que já é ml, e vou adicionar 50 ml. O que vai me dar 150 ml, tá? No total. Qual é a concentração final? Então eu quero descobrir a concentração final dessa solução. Tá? Bora lá para a gente fazer os cálculos. Concentração inicial vezes volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Eu tenho isso daqui. O que é que eu preciso fazer? Eu simplesmente posso substituir os valores. Agora aqui tem uma situação curiosa. Tá? A gente não precisa
se preocupar em fazer a conversão. Tá? Aqui vocês estão vendo, ó, litros por ml. Apesar disso daqui, quando a gente faz essa relação de diretamente proporcional e inversamente proporcional, essa conversão ela não se torna algo extremamente importante, tá? Porque a gente não quer achar a quantidade, a gente está achando a proporção. E aí, proporcionalmente, de 0,1 litros para 0,15 litros, vai ser o mesmo aumento, o mesmo ganho de 50%. Então, nesses casos aqui de concentração de diluição e volumetria, não há necessidade de fazer a conversão. Ah, professor, se eu quiser fazer, pode fazer. Só que isso não vai atrapalhar o cálculo por ser inversamente proporcional e por simplesmente a gente estar buscando um cálculo de proporcionalidade. Tá? Então, se aqui fosse 100 toneladas e aqui 150 toneladas, ia dar no mesmo, no final das contas. Tá bom? Então, pego aqui os valores e substituo. C1, 30 ml. No C1, eu vou botar aqui, ó, 30. Vezes o volume inicial, ele me deu ali, 100. É igual à concentração final, que eu quero descobrir, vezes o volume final, que é 150. Tá? Faço a organização, concentração final vai ser igual a 100 vezes 30 dividido por 150. Então aqui vai ficar o quê? 100 vezes 30 dá 3.000 dividido por 150. Tranquilamente, eu corto esse zero com esse zero. Ó, por 15 dá 1. 30 por 15 dá 2, né? Então, se eu cortar tudo aqui, tudo dá 20. Então, a concentração final vai ser igual a 20 gramas por litro. Tá bom, gente? Então, observa, se eu aumentei o volume, a concentração, que era 30 gramas, diminuiu para 20 gramas por litro. Tranquilo para o cálculo? Compreenderam, gente? Dúvidas nessa parte aqui? A gente vai fazer outro exemplo. Eu nem vou abrir a apresentação, eu só vou buscar outro exemplo aqui para a gente fazer logo. Exemplo 2. Exemplo 2. Ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro, ao valor final de 150 ml, a nova concentração será... Olha, as duas questões que eu botei, eles tiveram os mesmos volumes. Isso significa que vai acontecer a mesma coisa. Se o volume aumentou, a concentração ela vai ter que diminuir. Bora montar os valores e achar, né? Vamos lá. Concentração inicial, concentração final, volume inicial, volume final. Bom, a concentração inicial ele já me deu 15 gramas por litro. Ao diluir 100 ml de uma solução concentrada igual, já me deu o volume também, inicial, 100 ml. Volume final diz... esse ficou ainda melhor, porque ele já me disse qual é o volume final. Ele não me disse quanto de água ele adicionou. Ele me disse que já é 150 ml. Novamente, eu vou ter que achar a concentração final. Fórmula, concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual a concentração final vezes volume final. Fazendo os cálculos, substituindo, né? Concentração inicial, 15 gramas, bota aqui, ó, 15, vezes volume inicial, 100, vai ser igual ao volume final, a concentração final que eu não tenho, vezes o volume final que é 150. Massa. Monto novamente meu problema, a concentração final vai ser 15 vezes 100 dividido por 150. Aqui vai ser 1.500 dividido por 150. Bom, 150 dá 1, 150 dá 1 e sobrou 0 aqui. Então, a minha concentração final vai ser igual a 10 gramas por litro. Lembrando, como é questão de proporcionalidade, vocês não se preocupam com aqui, ó, litros e esses volumes. A gente só precisa estar que eles têm uma relação, certo? Uma relação do que está colocado aqui. Tá bom, gente? Pronto. Mais um ponto fechadão aqui, mais um ponto tudo ok.
Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão para a gente trabalhar. Cadê aqui? Misturas e dissoluções que passam pelo mesmo volume, pelo mesmo soluto. Olha, vou fazer uma coisa para vocês. Essa parte de cá, eu não vou trabalhar com vocês agora. Vou até mostrar para vocês verem aqui. Ó. Essa parte de cá, eu não vou trabalhar com vocês agora. Eu vou deixar, como assim? Deixa eu ver se é hoje. Vou deixar para a semana que vem a gente dar continuidade sobre esse trecho de... deixa eu ver aqui o tempo. Aliás, não, eu tô achando que semana que vem era a prova. Eu vou dar continuidade sim. A gente vai trabalhar essa fórmula de cá. Vai chegar até a parte onde são solutos com reagentes diferentes. E aí a gente trabalha na próxima aula. Eu estou recebendo as mensagens aqui que eu estou vendo no celular sobre a atividade, sobre uma revisãozinha. Gente, as aulas estão todas gravadas, cara. A prova de vocês vai dar a primeira aula, a última aula. Tá bom? Então a gente começou com número de mols e notação científica. A gente falou sobre soluções, sobre dispersões. Vemos as relações de quantidade de solução. Falamos sobre os tipos de solução. Ainda nome? Concentração, solubilidade. A gente falou sobre vários elementozinhos que vão cair na prova na parte teórica. A gente falou sobre densidade, falou sobre unidades de concentração, né? Concentração comum, densidade, titulação, ppm, entre outros que também vão cair na prova. E a gente vai fechar esse tópico aqui que também vai cair na prova. A nossa avaliação em si, ela já está com bastante conteúdo e todos eles gravados. Então, gente, vai ter que reassistir as aulas para poder pegar os pontos. Tá certo? Infelizmente, se eu parar uma aula para fazer revisão com vocês, vai ferrar tudo, porque o nosso calendário, gente, é curto. A gente vai acabar a primeira unidade em 1 mês e meio, segunda unidade em 1 mês e meio. Então, eu tenho que minimamente fechar um conteúdo que eu acho que é importantíssimo para vocês, certo? Diluição e volumetria era para ser até o meio da primeira unidade a gente terminar com tudo, só que infelizmente com o nosso prazo a gente vai ter que estender um pouquinho mais. A quantidade de aulas que a gente tem é curta e a gente faz tudo, tá? Então o que eu posso fazer depois é montar uma listazinha com as fórmulas e tudo mais. Apesar que eu nem sei se há necessidade disso, porque tecnicamente a avaliação de vocês eu vou permitir consulta. Vocês podem consultar o material que vocês têm sobre ela para ir resolvendo esses exercícios, tá bom? Mas é uma consulta consciente, né? Consulta do seu material de estudo, do seu material que você produziu para resolver. Se você fazer consulta de fontes externas, onde tem questões resolvidas e tudo mais, você só está traindo a você mesmo, né? Não vai fazer muita diferença para a gente quanto professor, vai fazer diferença para vocês mais na frente e no vestibular da vida, em alguma coisa que vocês venham fazer para crescer mais ainda. Bom, gente, deixa eu ver o chat aqui. Acabou não, Bruno? Professor, a prova vai ficar aberta o dia todo? A prova da gente vai das 7 horas até o horário da última aula da gente, tá? Vai ser segunda-feira no horário de aula. E passou do horário de aula, é 0. Então, gente, prestem atenção. Façam a parada do jeito correto. Não fiquem vacilando com isso, não. Tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou aproveitar... Aqui... Não tem como fazer isso aqui, não. Então, bora dar continuidade. Eu ia fazer outra parada aqui, mas vou dar continuidade a esse tópico aqui. E depois eu faço a chamada no finalzinho, né? Quando a gente fechar esse módulozão, eu faço a chamada. Mistura de soluções que possuem o mesmo soluto. Gente, essa daqui é uma coisa que também dá para fazer. A gente faz muito. Por exemplo, eu quando faço um suco de goiaba aqui em casa, eu tenho jarrinhos de meio litro. Eu não tenho jarros de 1 litro para suco, eu tenho de meio litro. Aí eu tô fazendo suco, bato a goiaba e tudo mais, boto na peneira e vou coando ele e boto no jarro. Acontece que um jarro enche, aí eu boto no outro e no outro fica até a metade, para dizer que eu fiz uns 700 ml. Só que eu vejo que o suco está muito concentrado. O que é que eu faço? Eu pego esse, jogo água dentro dos que tem pouquinho, misturo, ele fica bem aguado. Eu pego o suco do vaso grande e coloco o que está mais concentrado e misturo novamente.
O que eu estou fazendo? Eu estou pegando duas soluções que têm exatamente o mesmo elemento e estou juntando. Quando eu junto, aí diferente da primeira equação, da concentração normal, onde a gente tem a massa igual, porque eu só adicionei soluto, nesse eu estou adicionando soluto e solvente, eu estou adicionando os dois. Então a solução final, ela tem que ser a soma desses dois elementos. Observa na imagem aqui como vocês estão vendo. Ó. Eu estou pegando aqui a solução 1, que tem massa 1 e volume 2, e juntando com a solução 2, que tem massa 2 e volume 2. Tá? E aí, juntando os dois, eu vou fazer uma nova solução onde a massa vai somar-se e o volume vai somar-se. Então, a solução final aqui, desse elemento, quando a gente mistura soluções que possuem o mesmo soluto, vai ter massa somada e vai ter volume somado. Como a gente já tem a concentração, que é massa sobre volume, a gente já tem noção disso daqui, a concentração de A e a concentração de B, elas vão ficar no meio da concentração final. Então, se eu tenho o suco muito concentrado e o suco bastante diluído aqui, quando eu misturo os dois, a concentração dos dois vai vir mais para o meio entre eles, tá certo? Vai buscar sempre a proporção para ficar no meio. Devido a isso, a gente vai trabalhar uma nova fórmula que é essa de Cal. A concentração final vezes o volume final vai ser igual à concentração inicial de A vezes o volume inicial de A, mais a concentração inicial de B vezes o volume inicial de B. Ou concentração de A e volume de A, mais concentração de B vezes volume de B. Tá bom? É essa a formulazinha. Para isso, nós temos uma questãozinha e a gente vai pegar essa questão e jogar na nossa planilha. No nosso jornal. Tá aqui. Tá? Então, bora para essa questão 3 aqui para a gente resolver. Já consegui adiantar um conteúdo para cair na prova, ter uma prova tranquila e passar o conteúdo que a gente tem que passar nessa prioridade. Bom, se misturarmos 400 ml de uma solução aquosa de NaCl a 0,2 mols por litro com 250 ml de outra solução de NaCl a 0,4 mols por litro, teremos uma nova solução. Qual será a concentração em mols por litro da solução final? Vamos lá. Nesse de cá, eu tenho bastante informação. Tenho concentração inicial, ou concentração de A, volume de A, concentração de B, volume de B, concentração final, volume final. Eu tenho todos esses elementos aqui. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é observar a questão. Gente, quando eu vi que ele falou que misturou o mesmo item com concentrações diferentes, a gente já bate e sabe que isso daqui é mistura de solutos com o mesmo agente, tá bom? O mesmo elemento. Aí a gente já deduz que será essa equação. Então, bora interpretar e bora colocar os valores que nós precisamos colocar aqui. Se misturarmos 400 ml de uma solução aquosa de NaCl 0,2 mols por litro, isso tudo aqui já diz que ele é um vasinho de concentração. Você pode botar tanto A quanto B. Eu gosto de colocar na ordem. Então, ele me diz que a concentração de NaCl está aqui, ó, 0,2 mols por litro. E que desculpa. Seu volume, na verdade, é 400 ml e a sua concentração é 0,2 mols por litro. E ele me disse que misturou na outra solução com concentração de 0,4 mols, aqui ó, 0,4 mols por litro, com 250 ml de volume. Aí ele quer saber a concentração final. Só que o volume final, ele não me deu diretamente. O volume final eu vou ter que deduzir que é a soma do volume inicial mais a soma do volume final. Tá? Então o volume final vai ser 400 mais 250 ml, que vai dar quanto? 400, 500, 650 ml. Bom, então observe que a gente conseguiu todos os valores, a gente só não tem a concentração final. Com tudo isso daqui, vamos para a fórmula. Concentração final é igual a concentração final vezes o volume final vai ser igual a concentração de A vezes volume de A mais concentração de B vezes o volume de B. E aqui vamos para os cálculos. Dessa questão eu só tenho o volume final. Então já vou colocar aqui, ó. 650 vezes concentração final vai dar aqui, ó. Concentração de A
0,2 vezes 400, mais concentração de B, 0,4 vezes 250. Bora fazer os cálculos. 650, concentração final vai ser igual a 0,2 vezes 400. Eu vou usar até a calculadora para não errar. 0,2 vezes 400 vai dar 80. Mais 0,4 vezes 250 vai dar 100. Então a concentração final vai ser igual a 80 mais 100 dá 180, tá? Dividido por 650. Pode ser, professor, fez tudo certo? 180 dividido por 650. Aí a concentração o professor achou de 0,27 mols por litro. Para a concentração final, tá certo? Lembre, ó, a concentração de A vai ter que ser, ou concentração final, né? A concentração final, ela vai ter que ficar entre a concentração de A e a concentração de B. Aqui eu nem coloquei qual era o menor, qual era o menor. Qual era o maior, qual era o menor, né? Mas eu acabei acertando. Se ele tiver entre essas duas concentrações, a resposta está ok. Se não tiver, tem algo errado. Deu 0,27. A concentração de A deu 0,2. A concentração de B deu 0,4. Então tá certo. Agora, observa que ela não ficou no meio. Por que ela não ficou no meio? Porque os volumes são diferentes aqui, ó. Como eu tenho um volume maior da sua concentração menos diluída, ela vai tender a ficar mais próximo do valor da concentração menos diluída. Tá bom, gente? É assim que a gente verifica direitinho esse cálculozinho. Tá? Um minutinho. Vamos lá. Tá bom? E aí, tranquilo para vocês? Vamos para a próxima? Este mais um exemplo. Mais um exemplo. Levanta mais uma página aqui para não ficar. Item 4. Ixi, desliga a câmera. Item 4. Qual deve ser o volume em litros de uma solução de HNO3 a 0,1 mols por litro, que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução de HNO3 a 0,5 mols por litro, para obter uma solução final de concentração igual a 0,2 mols por litro? Bora tentar entender agora essa questão. Qual deve ser o volume em litros de uma solução de KNO3 por litro, que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução de KNO3? Bora lá, bora fazer todo o nosso processo. Depois que a gente fizer, a gente vai descobrir. Concentração de A, volume de A, concentração de B. Vou até botar mais separado aqui. Concentração de B, volume de B. Concentração final, volume final. Qual deve ser o volume em litros de uma solução de KNO3 1 mols por litro? O volume ele não me deu aqui, né? Só tem uma concentração de uma solução de 0,1 mols por litro, que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução de KNO3 para obter uma solução final igual a 0,5 mols. Para obter uma solução final, cadê o volume final, concentração final? A 0,2 mols por litro. E o volume a gente não sabe, tá?
Nessa questão aqui, a gente tem um problema mais grave do que eu estou pensando aqui, do que eu queria botar para vocês. Deixa eu ver. Tem que ler agora para interpretar direito para não cometer erro. Qual deve ser o volume em litros de uma solução de 0,1 mols por litro que deve ser adicionado a 5 litros de uma solução de KNO3 0,5 mols por litro para obter uma solução final de concentração igual a 2 mols por litro? Bora para a questão aqui, bora montar uma equação e a gente descobre como é que a gente resolve isso daqui. Ou não descobre, né? Quem sabe? Vamos lá. Concentração final, volume final, é igual a concentração de A, volume de A, mais concentração de B, volume de B. Concentração final, 0,2, volume final, vai ser igual a concentração de A, 0,1, volume de A, mais concentração de B, tá? 0,5 vezes volume, que é 5, tá? O volume final é a mesma coisa que o volume de A mais o volume de B. O volume final é igual a volume de A mais volume de B. Tá certo? Então, vai dar uma equação muito complicada essa daqui. Eu escolhi uma questão meio difícil para essa que tem aqui. Na verdade, eu escolhi a questão e eu nem sabia que ela era tão difícil. Qual deve ser o volume de uma... Deve ser adicionado de uma solução de o final de concentração igual a 0,2 mol. Aqui teria... Para tentar resolver. Se a gente não resolver, a gente segue para a vida. Isso aqui seria, por exemplo... Isso aqui vezes o volume de mais o volume de B, que é 5 igual a 0,1 VA, mais 0,5 vezes 5 dá 2,5. Tá? Aqui vai dar 0,2 VA mais 0,5 vezes 2 dividido por 2 dá 1. Só para conferir. 0,5 dividido por 2 dá 5 dividido por 2 dá 5 vezes 0,2, na verdade. 5 vezes 0,2 dá 1. Mesmo. Então, vai ser igual a 0,1 VA mais 2,5. Eu vou pegar esse VA passar para cá e esse de cá passar para o lado de cá. Vai ficar 0,2 VA menos 0,1 VA é igual a 2,5 menos 1. Então aqui deu 0,1 VA é igual a 1,5. VA é 1,5 dividido por 0,1, que vai dar 1,5 dividido por 0,1 deu 15. Deu 15 litros. Então o volume de ar vai ser igual a 15 litros. E o volume final vai ser 15 litros mais 5 litros, que vai dar 20 litros. Certo? Resolvemos! Mas o que eu falei para vocês, eu não vou botar a questão assim não, gente. A questão é que a gente tem que fazer uma distribuiçãozinha, organizar os valores, tudo mais. Essa questão eu peguei macabra aí para vocês, viu? Não foi uma das melhores questões não. Mas não tem problema não. Pode ficar tranquila com ela. Certo? Pronto, ó. Na próxima pauta, no próximo conteúdo, a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. Mistura de soluções de volumes diferentes, não reagentes e de volumes reagentes. Já fica para a aula que vem. Nessa a gente encerra com esse conteúdo aqui, falando sobre diluição e volumetria de solutos com mistura de solutos que não reagem. Tá? E na aula que vem a gente segue para isso daqui. Mistura de duas soluções de solutos diferentes, não reagentes. E aí a gente vem para mistura de solutos
diferentes que reagem com proporções exatas e depois com proporções diferentes. Tá? A gente vai trabalhar essas duas formas de equaçõezinha pra gente. Tá bom? Bom, então, com isso, a gente encerra esse momento de hoje, né? Encerra essa quantidade de assunto de hoje. A gente trabalhou bastante coisa, falamos sobre bastante coisa. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu só vou fazer a chamada de vocês e vou liberar vocês, tá bom, gente? E aí, eu vou ver a listinha a listinha de atividades e vou pegar essa listinha e vou passar para vocês fazerem. Interrompendo.